Oi, Mariana, Renate, Alexandra, Fabiola, Maria, Fabiana. Bem-vindo, Tanaka. Muito obrigada por estar aqui hoje. Estou muito contente com a sua presença. E só para dar uma contextualizada, para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, esse encontro vem de uma série de outros encontros que estão rolando já há 5 semanas. De lançamento de um mini manual de autoamor e cuidado, que foi feito em parceria com algumas ex-alunas minhas da GV, que eu dava aula de habilidades socioemocionais lá. E eu fiquei bastante mobilizada com o aumento de casos de violência doméstica que estavam acontecendo no início da pandemia, e resolvi fazer um guia de autoamor mais leve, mais acessível, também com uma parte de salutogênese, falando sobre relações, mas colocando muito autocuidado como expressão do autoamor, né? Como centro, assim, de tudo. E falar de autocuidado indo para uma esfera mais ampla, sair, né, daquele tripé sono, alimentação, exercício físico, que são os temas que o pessoal mais fala, né, ou mesmo skincare, tudo isso, é realmente ir mais profundo dentro da gente, né? Falar de autoconhecimento, falar de autoobservação, as ferramentas que a gente vai descobrindo ao longo do caminho, as pessoas que nos inspiram. É um tema bem amplo. E eu gosto muito de lembrar de uma frase que me tocou muito. Eu fiz medicina integrativa no Einstein há alguns anos e eu tinha um professor bem querido que sempre lembrava a gente que o cuidado ele tem 3 esferas, né? Ele é o cuidar, cuidar-se e ser cuidado. E para a gente conseguir ser cuidado, a gente precisa estar aberto para escuta, estar aberto para receber, a gente precisa estar vulnerável, né? Saber pedir ajuda. Então, todos esses temas, eles acabam, né, florescendo na nossa sociedade, em que a gente não aprendeu muito a fazer nada disso, nesse conceito de formar uma comunidade, de confiança, de espaços seguros. E nisso, o Tanaka é para mim uma inspiração. Todas as vezes que eu conversei com ele, não teve nenhuma vez que ele não me trouxe alguma reflexão assim profunda, e eu saí mais leve da conversa. Então eu sou muito grata por isso. E a escrita é realmente uma ferramenta muito poderosa de autocuidado. Até mesmo no Einstein a gente tinha como lição de casa escrever todo dia sobre o que a gente sentia. E então foi muito interessante, assim, né? Uma instituição que eu, pelo menos, não imaginava que eu ia ter que fazer um diário sobre meus sentimentos, como uma prática. E depois de um tempo, eu também descobri que tem pessoas que preparam artistas, né, a desenvolvê-los a ter mais criatividade. E uma das técnicas mais conhecidas é páginas matinais, né, que a Julia Cameron, não sei se alguém já ouviu falar, criou, que é basicamente você acordar todo dia de manhã e escrever totalmente sem restrições 5 páginas, pelo menos, com tudo o que vier na sua cabeça, fazendo download de sonhos, de ideias, de compra do supermercado, pepino para resolver, para realmente abrir espaço para repriorizar as coisas que precisam dar certo no dia, e colocar uma intenção mais genuína, né, do que vai fluir. Então, eu vejo um poder extremamente curativo na escrita, além de tudo isso, né, uma forma de se expressar e realmente fortalecer a nossa coerência, né, do nosso pensar, sentir e querer, de agir no mundo. E eu, particularmente, já tive várias travas com escrita em alguns momentos. E estou muito contente que a gente vai bater esse papo aqui com o Gu hoje. A gente não combinou nada, só falamos
de eu puxar mesmo ele para compartilhar a história dele com a escrita. Eu acho que disso já vai vir muita coisa. Então, Gu, te passo a palavra. Agradeço novamente você estar aqui e vai com você agora. Legal. Bom, você me ouve bem? Tá Sim, legal o áudio aqui? Legal. Eu quero te agradecer, começar te agradecendo pelo convite, pela oportunidade. É sempre uma grande honra poder ser escutado. Então, quero sempre agradecer quando eu tenho a oportunidade de falar e ser escutado, e agradecer as pessoas que estão aqui presentes com a gente também. Eu tinha aqui me preparado com o meu computador aqui, ligado tudo certinho, e de repente, agora 5 minutos antes de começar, caiu a internet e eu estou usando o celular. Então, se por acaso tiver algum probleminha na comunicação, é pelo meu sinal aqui, mas eu acredito que a gente vai conseguir conversar bem aqui. Mas só para deixar isso avisado, né? tá bom. Bom, eu sou um cara que fui transformado pela escrita. A escrita mudou a minha vida. Ela me tirou de um lugar muito difícil, muito desafiador e me alçou a uma plataforma, a um patamar novo de vida. E então eu sou um cara que é a prova viva do poder da escrita como transformação pessoal, sabe? E eu quero falar um pouco sobre isso, quero contar um pouco dessa história. Porque eu sempre tive, desde pequeno, eu sempre tive facilidade com a língua portuguesa. Sempre, assim, aprendi a ler e escrever muito rápido, ia bem nas aulas de português, nas aulas de gramática, nas aulas de redação. Eu lembro que na escola a professora de vez em quando gostava de ler as minhas redações para os meus colegas como uma referência de uma redação bem feita. Então eu sempre tive essa facilidade de transitar por esse universo, né? Eu gostava muito de escrever quando eu era pequeno, assim, gostava de chegar em casa, escrever como foi meu dia, de contar o que eu aprendi. Eu sempre tive essa vontade de contar para o mundo aquilo que eu vivi, aquilo que eu vi, de chegar, contar para os meus pais como foi meu dia, de escrever, registrar aquilo que eu tinha aprendido, aquilo sempre foi algo muito forte para mim. Mas aos poucos eu fui bloqueando essa expressão, fui bloqueando essa minha expressão natural. Uma das coisas que fez eu bloquear foi quando eu descobri que quem tinha um diário era uma menina e não um menino, né? Aquelas crenças da masculinidade tóxica, machista, patriarcado, tudo aquilo que a gente sabe, né? Então, menino não tem diário, menina tem. Então, quando eu vi, pô, eu sou um menino e eu tenho um diário, tá errado. Então, eu não posso fazer isso. E aí eu comecei a me sentir culpado de escrever e fui parando de escrever porque não posso fazer isso aqui tá errado e tal. Fui deixando, né? E tem um episódio que eu gosto de contar que diz muito a respeito de quem eu sou hoje, do que eu faço hoje, que na minha passagem da minha infância para adolescência, eu desenvolvi um grande desafio de fala, uma grande dificuldade e eu comecei a gaguejar muito. Então eu não conseguia me expressar, eu travava, não conseguia colocar para fora aquilo que eu sentia. E fui acabando me tornando uma pessoa um pouco mais calada, um pouco mais quieta, muito observadora, mas sempre tive esse impulso muito grande de dividir, assim, mas ter essa dificuldade de fala me prejudicou bastante na minha expressão, me trouxe vários traumas que até hoje eu estou trabalhando aqui internamente para me libertar, para ficar cada vez mais livre, mais à vontade em ser eu, né? E, enfim, eu quis trazer esse recorte porque daqui a pouco eu vou linkar e vou explicar por que eu falei dessa passagem, né? E aos poucos eu fui então aprendendo a lidar com essa condição de ter dificuldade de fala, de não saber muito bem como me expressar. Fui participando do mundo de uma forma bem natural, assim, de começar a me relacionar no mundo dos adolescentes, depois começar a, a ir para as festas e me adequar ao mundo normal, né? Então eu sempre tive um desejo muito grande de pertencer, sabe? De ser igual aos outros e de me adequar. Então eu sou um descendente de japoneses aqui, eu sou neto de japoneses, então eu sempre quis parecer que eu não era um japonês, porque eu não queria não ser igual aos outros, eu queria ser igual às pessoas. Então eu tive várias questões de realmente de tentar fazer parte, de tentar ser igual às pessoas, né? Eu fui fazer faculdade de administração, aí comecei a trabalhar no mundo corporativo, enfim. E aí, então minha vida sempre foi meio que deixa eu tentar fazer parte, deixa eu tentar ser igual a todo mundo, deixa eu fazer o que dizem que eu tenho que fazer para eu ser aceito, para eu ser reconhecido, né? É, logo no cedo, assim, hoje eu tô com 36 anos, né? Então, aos meus 24 anos, 12 anos atrás, eu percebi que tinha algo no mundo corporativo que não fazia sentido para mim
E aí eu falei, putz, não é isso, tem alguma coisa a mais. E eu não sei o que é. Aí eu pedi demissão e comecei a minha busca. Então, há 12 anos atrás começou a minha busca de, cara, o que será que é a vida? Eu sempre soube dentro de mim que existia algo a mais. Que a vida não era só aquilo. Que não podia ser só aquilo. Que tinha algo a mais para a gente vivenciar. E que eu poderia ser mais do que eu estava sendo. Que o meu plano de vida não era ser um executivo de uma multinacional. Não era isso que eu ia fazer. Tinha algo a mais para mim, né? E eu não sabia o que era porque a minha referência era uma bolha, né? Eu só conseguia enxergar o mundo que eu conhecia ali dentro da minha realidade, da minha bolha social. Então eu não conseguia enxergar nada além disso. E eu fui tentar expandir um pouco disso, né? E aí entraram meus estudos de autoconhecimento, de espiritualidade, meditação, yoga, foi me ampliando um pouco a percepção. E a forma como eu escolhi de dar vazão a esses entendimentos que eu comecei a ter sobre a vida foi a partir do empreendedorismo. Porque, afinal de contas, eu fiz administração de empresas, então, ou eu vou ser funcionário de uma empresa, ou eu vou empreender. Então, bom, então, já que não é ser funcionário, então eu vou empreender. Foi o caminho que eu escolhi, né? Comecei a empreender e tive uma trajetória bem interessante no empreendedorismo. Montei alguns negócios que deram certo, assim, no sentido de que conseguiram prosperar, de conseguiram dar resultado financeiro, crescer e tal, mas ainda sentia que não era aquilo, né? E aí decidi então largar um dos negócios que eu tinha montado para começar uma outra atividade, um outro negócio que eu achava que ia dar muito certo. E aí eu fui chegando perto da grande virada-chave que eu tive na minha vida, que aconteceu 5 anos atrás. Então eu estava vivendo um momento de muito desafio pela primeira vez na vida, porque a minha vida até então sempre tinha sido muito fácil. A minha vida sempre tinha dado certo, tudo que eu começava, tudo que eu aprendia eu conseguia fazer, eu conseguia começar as coisas e as coisas aconteciam. E pela primeira vez na minha vida eu enfrentei um desafio que eu não estava conseguindo fazer aquele negócio que eu tinha montado prosperar. Estava demorando muito mais do que eu imaginava e eu não estava sabendo lidar com a minha própria frustração de não ver aquilo acontecendo. Eu estava em completa negação de que estava difícil, eu não sabia como pedir ajuda e na verdade não é que eu pensava em pedir ajuda e não pedia, eu sequer considerava pedir ajuda, porque no meu entendimento é eu que me meti nessa, eu que tenho que resolver. Eu que estou com dificuldade, eu que tenho que resolver. Não tem para quem pedir ajuda, não tem por que pedir ajuda, nem sabia como fazer isso. Então não era nem uma possibilidade, né? Uhum. E aí nisso o tempo foi passando, eu fui enfrentando desafios e foi ficando cada vez mais difícil, eu cada vez com mais dificuldade de lidar com a minha angústia aqui, né? Fui me tornando uma bomba relógio, estressado, nervoso, aí acordava cada vez mais cedo, dormia mais tarde, dormia pouco, trabalhava muito, tentando usar tudo aquilo que eu conhecia para poder sair daquela situação. E aí teve um dia que eu falei, cara, não aguento mais, eu preciso escrever, assim, né? E a escrita, pelos últimos anos, já vinha sendo a minha válvula de escape. Então, toda vez que eu tinha alguma dificuldade, eu escrevia para tentar entender um pouco melhor o que eu estava sentindo e tal. Cheguei a montar alguns blogs, onde eu compartilhava algumas impressões sobre a vida, assim. Meu primeiro blog chamava Blogando sobre a Vida, e foi, tipo, 10 anos atrás, assim. E aí depois eu montei um outro blog que se chamava O Empreendedor Holístico, que era, assim, a minha forma de juntar empreendedorismo com a espiritualidade, né? Uhum. Mas era sempre mais uma brincadeira, assim, mais uma forma sei lá, de eu curtir uma criatividade, assim, do que, de fato, algo mais íntimo, mais pessoal, né? Então, eu sempre tive essa escrita como uma forma de entender melhor o que eu estava sentindo e dar vazão. E ali naquele momento, então, Gabi, pessoal, 5 anos atrás, assim, em junho de 2015, eu estava completamente desesperado e eu não sabia o que fazer. Aí eu abri o meu computador e eu comecei a escrever o que eu estava realmente sentindo. Que eu estava desesperado, que eu precisava de ajuda, e que eu não sabia por que eu estava naquela. E aquela foi a primeira vez na minha vida que eu fui verdadeiro comigo mesmo. Foi a primeira vez que eu admiti para mim aquilo que eu estava sentindo. E eu ter externalizado aquilo, ou seja, colocado em palavras na tela do meu computador e eu conseguir ler aquilo que eu estava sentindo, foi muito revelador para mim. Porque até então eu vivia preso nos meus próprios pensamentos. E quando eu botei para fora e eu li aquilo, foi tipo, uau, cara, eu tô em apuros, tô precisando de ajuda, tô com dificuldade. E foi muito libertador, porque eu escrevia, de repente eu começava a chorar de tanto que eu escrevia ao reconhecer aquilo. E eu fui dando vazão ali, foi uma espécie de, como se eu estivesse botando para fora tudo, sabe,
um cano que está entupido, de repente ele desentope, ele vai com muita vazão, assim, eu comecei a vomitar um monte de palavras ali, escrevendo. E de repente eu comecei a fazer perguntas e eu mesmo respondia as perguntas que eu fazia. Eu entrei num fluxo tão doido de escrita, assim, que eu achei que eu estava enlouquecendo, né? Mas ao mesmo tempo eu li aquilo e falava, cara, isso aqui faz muito sentido, tudo aquilo que eu estou escrevendo faz muito sentido. E aí, será que eu estou enlouquecendo e tal? Aí eu mandei uma mensagem para uma amiga e falei, olha o que eu acabei de escrever aqui, vê se faz sentido e tal. E ela falou, de repente eu tô ficando louco. E ela falou, cara, eu acho que louco você estava antes, agora você está ficando lúcido, porque isso aqui é muito bom, continua escrevendo que eu quero ler mais. E aí durante um período de menos de 2 semanas eu escrevi todos os dias. E sem eu me dar conta, eu estava escrevendo um livro. E aí o meu primeiro livro, 11 Dias de Despertar, nasceu nesse período. Ele foi escrito em 11 dias. 12 porque no final, o 12º, eu falei, cara, isso aqui. Mas o livro se chama 11 Dias de Despertar, que foi esse processo que eu passei de repente, pá, parecia que eu acordei, assim. Parecia que eu me libertei de uma grande fantasia que eu estava vivendo, assim, de uma grande ilusão, que era defendendo essa ideia de que eu era um empresário, um empreendedor e que eu tinha uma reputação a seguir. E quando eu aceitei que eu tinha fracassado e comecei a ter conversas difíceis que eu precisava ter, como de repente conversar com os meus pais e contar o que eu estava vivendo para eles, foi uma grande libertação. Porque eu falei, cara, tudo aquilo que eu mais tinha medo aconteceu e eu tô vivo aqui. Eu percebi que eu tinha muito medo do fracasso, que eu tinha muito medo de decepcionar os meus pais. E quando eu admiti que eu tinha fracassado dentro daquilo que eu conhecia como fracasso naquela época, e quando eu fui conversar com os meus pais e ter essa conversa difícil de falar que eu estava precisando de ajuda, foi muito libertador, porque tudo aquilo que eu mais tinha medo aconteceu e eu continuava vivo e cheio de vontade de viver. Falei, pô, o que eu faço com tudo isso? Falei, cara, eu vou compartilhar isso aqui que eu escrevi. E comecei a jogar na internet, mandar para pessoas, é, comecei a compartilhar tudo aquilo que eu acreditava, assim, tudo aquilo que eu sentia, e mandando um livro que no fundo era um PDF, né? Parecia mais um trabalho de faculdade do que um livro. Era um PDF e aí eu joguei na internet para download gratuito, aprendi a montar um site lá sozinho para como botar para download, e de repente as pessoas começaram a fazer download e aí eram pessoas que eu nem conhecia me mandando mensagem, dizendo que o livro estava mudando a vida delas e aquilo foi me encorajando a me expressar mais, sabe? E, tipo, eu não sou louco, então, que tá falando umas coisas nada a ver, isso aqui faz sentido, e não apenas faz sentido, como aquilo que eu tô colocando no mundo tá ajudando outras pessoas, então eu preciso fazer mais isso. E aí a vida foi muito generosa comigo, porque desde então, assim, eu comecei a viver milagres, experiências que eu nem sabia que eram possíveis de ser vividas, sabe? De convites chegando, pessoas aparecendo, gente que eu nem conhecia me mandando mensagem, enfim, muitas oportunidades se abrindo e eu fui tendo a confirmação de que aquilo que eu estava vendo era real e de que aquilo que eu acreditava e que eu estava começando a expressar fazia muito sentido para mais pessoas, não apenas para mim. Uhum. Fui tomando coragem cada vez mais de me expressar, compartilhando textos no Facebook e me permitindo ser cada vez mais vulnerável, sabe? Eu realmente não estava com medo de ser julgado mais, assim. Eu estava simplesmente, cara, fracassei já perdi, já foi. Agora tô livre, né, sabe? E comecei a me expressar de uma forma muito livre, assim, de uma forma muito autêntica e cada vez mais me experimentando até onde eu posso ir, sabe? Até onde eu posso ir? Será que eu posso contar isso aqui? Será que eu não posso? E todos os medos que eu tinha do julgamento das pessoas foram desmoronando aos poucos, assim. Então eu pensava, pô, mas se eu escrever isso aqui, se eu compartilhar, pô, mas pode ser que aí o meu chefe, o meu antigo chefe vai ler isso aqui, o que será que ele vai pensar quando ele lê isso aqui? E aí eu escrevi, postava mesmo assim, e aí me libertava dessa ideia de que se o antigo chefe vai ler, vai ser um problema. Aí eu escrevi outra coisa, pô, mas isso aqui pode ser que a minha irmã leia, mas se ela ler, o que vai acontecer? Eu publicava mesmo assim, e aí me libertava do medo da minha irmã ler alguma coisa minha. E, pô, mas isso aqui, se a minha mãe ler... Então, eu comecei a perceber várias pessoas que tinham aqui, que eram vozes, que, que me impediam de ser quem eu era, sabe? Era como se... Eu falava assim, eu tenho medo da... A gente fala muito, né? As pessoas costumam dizer assim, o medo da opinião dos outros, o medo do julgamento dos outros. Mas quem são esses outros? E essa pergunta que eu faço, assim, quem são esses outros? Se você perguntar quem são esses outros que você diz, é muito possível que você chegue ali em umas 15 pessoas.
né? Uhum. 15, 20 pessoas, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu primo, seu chefe, sua avó, seu ex-namorado, o amigo de não sei o que lá, um amigo de tal lugar, um amigo da escola, tal, e você vai ver chegar e são tipo 20 pessoas que dominam a tua vida e que te impedem de ser quem você é. E eu fui meio que limpando, matando essa ideia de que o que essas pessoas iam dizer ia me prejudicar, o medo do julgamento delas, e fui simplesmente botando para fora, né? E foi muito libertador, porque aos poucos eu fui eu mesmo me dando a permissão de ser eu mesmo e de mostrar quem eu era para o mundo, percebendo como os seres humanos são todos iguais em essência, porque a gente sente as mesmas coisas, a gente tem as mesmas sensações, a gente sente e a gente tem que aprender a lidar com essas emoções. Então, eu aprendi a lidar com as minhas emoções e compartilhar como eu lido com elas, compartilhar os meus entendimentos sobre a vida, foi ajudando mais pessoas. E isso foi cada vez se potencializando, né? Então, eu conseguia escrever para mais pessoas, eram mais pessoas me seguindo na internet, nas redes sociais, convite e tal. E eu fui entendendo que tinha algo muito poderoso na escrita mesmo, né? E aí, depois de alguns anos, então, comecei a fazer depois workshops, retiros, viagens, tudo de uma forma muito natural, assim, né? Publiquei 2 livros, então, 11 Dias de Despertar, depois do Despertar. Fui convidado para ser colunista da revista Vida Simples. Comecei a receber muito da vida, assim, sabe? Oportunidades que eu nem imaginava que eu poderia fazer. Fui convidado para falar, né? Então, eu comecei a me expressar muito pela escrita e pela palavra falada, né? Então, foi toda a minha relação com a palavra que foi florescendo e que foi me dando várias oportunidades. E aí chegou um momento, acho que 2 anos atrás, assim, 2 anos e pouco atrás, que eu comecei a ser procurado pelas pessoas para que eu pudesse ajudá-las a escrever. Então, as pessoas diziam, eu gosto muito da forma como você escreve, será que você pode me ajudar? Será que você pode me ensinar? Será que você pode me dar aula? E eu falei, cara, eu nunca estudei sobre isso, né? Eu nunca estudei nada sobre isso. O que eu conheço sobre escrita eu aprendi nas aulas de português da escola. Então, nunca fiz nenhum curso de escrita, nunca fiz nada, não estudei letras, nada, nada. Era só o português da escola. Então eu falei, não posso fazer isso, né? Mas começavam a chegar os convites e eu fui percebendo que, pô, aí tem coisa, né, para eu olhar, então. Deixa eu pensar, então, como é que eu escrevo? E aí eu fui refletindo sobre a forma como eu escrevia, e vi que era uma forma super intuitiva, assim, que não tinha muito método, era simplesmente uma escrita mais intuitiva. Aí eu falei, bom, escrita intuitiva, vou começar a falar sobre isso, né? E, eu sempre gostei muito de criar experiências de aprendizado, né? Então, aí eu criei uma experiência de aprendizado chamado é, Workshop de Escrita Intuitiva, que era basicamente uma vivência que eu fiz em São Paulo, um workshop de uma noite, onde as pessoas, cada uma com seu caderno, eu colocava música e eu botava as músicas que eu costumo ouvir para escrever, meditação, dividindo os rituais que eu faço, né? Fui entendendo que existia sim, dentro de mim, apesar de ser intuitivo, existia uma, um método, né? E eu fui sistematizando esse método, que eu chamei de escrita intuitiva, depois logo comecei a oferecer mentorias para pessoas que me procuravam, onde eu fui criando essa abordagem, né? Que basicamente é uma abordagem que consiste em uma jornada de 4 semanas. Então, 4 semanas, a primeira semana, cada semana a gente trabalha um aspecto, né? Então, a primeira semana a gente trabalha o campo mental. Então, eu divido com as pessoas como é que eu organizo a minha mente. Porque eu acredito que para eu poder escrever bem, eu preciso ter clareza. Se eu não tenho clareza, eu não consigo escrever bem. Então, eu organizo a minha mente aqui, né? Todas as informações. A mente é como um grande computador, né? Se você tem um computador, um desktop cheio de ícones, cheio de arquivos, cheio de planilha e documento e tal, você não consegue encontrar onde estão essas coisas e vai sentar para trabalhar e você fica até meio confuso quando abre aquele computador, com um monte de aba de internet. Então a gente tem que organizar para conseguir trabalhar melhor. Da mesma forma, então eu consigo organizar a minha mente para me expressar melhor. Aí a segunda semana a gente entra no trabalho das emoções, que a gente olhar para dentro e aprender a expressar as nossas emoções, algo que poucos seres humanos foram ensinados a fazer, né? Poucas pessoas aprenderam a identificar o que está sentindo e conseguir explorar aquilo que está sentindo, depurar, investigar e expressar. Então a gente faz isso. Aí eu compartilho como eu faço isso, o que eu imagino, o que eu visualizo, o que eu sinto, onde eu presto atenção e como é que eu expresso. E a gente vai expressar.
Na terceira semana a gente aprende a usar a imaginação, que é uma grande força criativa, que é a grande potência da mente e que poucas pessoas sabem realmente usar a imaginação de uma forma objetiva ou de uma forma intencional, né? Então todo mundo usa a imaginação de alguma maneira. Algumas pessoas usam a imaginação para pensar cenários que não querem viver, ou para inventar coisas, para ficar inventando cenários do que vai acontecer se eu fizer tal coisa e para ficar preso naquele próprio mundo. Então, como é que a gente usa a imaginação de uma forma criativa, intencional, para criar realmente a realidade que a gente quer viver? Essa é uma grande ferramenta, né? E aí, por último, a escrita da dimensão espiritual, de como é que a gente se conecta com aquilo que a gente considera mais sagrado, né? E como é que a gente traz a espiritualidade de uma forma prática para o dia a dia. Então, basicamente, essa jornada que chamou de escrita intuitiva, né? E o grande barato disso, assim, né? Que eu acho que é muito simples e é muito fácil e qualquer pessoa consegue fazer. Basta saber ler e escrever. Não precisa de muitas coisas, assim, é simplesmente sentar e escrever, mas colocar uma intenção clara de fazer aquilo, né? Eu percebo que a nossa sociedade se perde muito no plano mental, se perde muito no excesso de pensamentos, se perde muito imaginando coisas e fica tudo muito complexo e não consegue sair do lugar porque está só pensando, pensando, pensando. E às vezes se a gente só sentar e escrever, a gente pega toda aquela confusão e limpa e fica muito mais fácil, sabe? É, não depende de muita coisa, assim, não é algo que depende de uma baita disciplina, como, por exemplo, eu vou fazer exercícios físicos, né? E, tipo, eu vou fazer yoga, eu vou ter que ficar uma hora numa posição que eu não gosto, com dor no corpo. Não, escrever é só você pegar o seu caderno e escrever, papel e caneta, e escrever, ou o computador, ou até o celular, se você quiser, de repente. Então, é muito mais fácil, é muito prático, é muito simples. E isso que eu acho muito bonito, sabe? Eu acho que quando a gente consegue encontrar a profundidade e a potência no que é simples, a nossa vida se transforma muito. Porque a nossa mente parece estar programada para buscar dificuldades, para buscar o que é difícil. Então eu preciso de mais um curso, porque eu não sou suficiente, eu preciso de mais um curso, preciso fazer aquele curso que só faz no exterior, ou com aquele guru X, ou com aquele professor tal, graduado em não sei o que lá, o autor daquele livro X e tal. E a mente fica sempre buscando dificuldades. Para quê? Para justificar essa crença de que a vida é difícil. E quando a gente começa a buscar a grande transformação naquilo que é mais simples, a nossa mente mesmo vai se descomplicando e vai ficando muito mais fácil. Então a escrita é algo que é muito simples, que todo mundo pode fazer, não precisa passar por uma jornada comigo, não precisa fazer uma mentoria comigo, simplesmente vai lá e escreve. Claro que se puder fazer com alguém que pode te apoiar, pode ser legal, mas o grande barato é que não precisa de nada para fazer, sabe? Isso que eu acho muito fantástico, assim, eu quero poder compartilhar aquilo que eu acredito, né? Porque a vida pode ser muito mais fácil, a vida pode ser muito mais simples, então tudo isso gira em torno desse entendimento que eu tive da escrita, sabe? De que, pô, algo que é tão simples pode ser tão transformador, pode ser tão profundo, não precisa de ferramenta, não precisa de curso, não precisa de iniciação, não precisa de mestrado, não precisa de vários anos de formação, é sentar, escrever e ser honesto consigo mesmo, sabe? Conseguir ter a coragem de escrever a verdade, de falar aquilo que você realmente está sentindo, de botar para fora aquilo que está acontecendo, de ser verdadeiro, de até escrever aquilo que você tem vergonha de ler, escrever aquilo que você, nossa, se eu escrever isso aqui, o que vão pensar de mim? É aquilo que você tem que escrever, porque você se liberta desse medo, né, de se expressar, de ser você. Então é isso, assim, acho que eu quis dar esse panorama geral para contar um pouco sobre a minha relação com a escrita. De repente pode ser legal, se você quiser, Gabi, fazer alguma pergunta ou abrir para o pessoal aqui comentar alguma coisa. Eu tô aqui para ajudar. Claro, eu tô com várias perguntinhas, mas quem quiser também pode ir trazendo para o chat. A, a Fabiana falou que o seu livro faz a gente se sentir acolhido, transmutar sentimentos e nos reconhecer. E então eu vou pegar esse gancho, que eu tenho duas dúvidas assim que eu acho que são importantes assim nesse seu caminhar. Eu li, né, o 11 Dias de Despertar. Eu li em 2015 mesmo. Acho que eu te conheci em 2015, né? Foi naquela época mesmo do boom. Aquele texto sendo traduzido em várias línguas, de repente você em vários lugares, né? E
E aquele livro me deu muito essa sensação de você ser um canal, né? De você ter entrado numa conexão tão profunda, assim, com algo maior que você simplesmente escreveu algo que estava sendo um download ali divino. E eu, pelo menos, muitas das ideias que você trouxe no livro, eu me conectei profundamente e eram coisas assim que eu sempre acreditei, né? Porque você fala muito de comunidade e como que seria a novo mundo, economia e tudo mais. E, enfim, eu morei em 3 ecovilas, então eu realmente vivi esse processo de reconhecimento no livro. E foi muito gostoso nesse sentido. E eu sempre acreditei que a escrita, assim como todas as formas de expressão, tem um movimento de primeiro a gente pratica durante um tempo para ir abrindo aquele caminho de expressão e depois fica muito mais fluido e muito mais gostoso e muito mais prazeroso, né? Eu passei por um processo bem difícil com a escrita. Eu já tinha escrito um outro livro há alguns anos e foi um livro doloroso de escrever. Assim, teve muitas partes que eu ia revisar e aí vinha uma autocrítica, essas vozes, né? Que eu não conseguia identificar de quem era, não conseguia reconhecer no pai, no medo, lá. Era muito uma vontade muito grande de escrever bonito, sabe? Tipo, de nossa, eu queria muito conseguir escrever de uma forma leve, mais poética, de um tom diferente, mas não é nesse lugar interno que eu tô agora. Então, deixa eu fazer do jeito que é possível nesse momento, e quem sabe em outro momento da minha vida eu esteja num lugar interno diferente e escreva de outra forma. Então, eu tive essa experiência, né, de o que eu lancei em 2016 é completamente diferente do que eu estou lançando agora, né? Porque eu me transformei muito. Imagino que essa também deva ser a sua relação com a escrita. E aí eu tenho essa pergunta para fazer da questão da gagueira, né? Como que você superou isso? Você disse que ainda está superando, né? Mas como isso de alguma forma interferiu na sua escrita, se não interferiu? E hoje em dia, assim, eu imagino que você escrevendo com bastante frequência já tem esse canal mais aberto. Mas para quem está querendo começar, além de escrever sobre sentimentos, a coisa que eu mais escuto de perguntas das pessoas é: tá, mas como que eu tenho criatividade para escrever sobre algum assunto? Porque eu não sei de onde que as pessoas tiram tanto assunto, né? E eu vejo que você realmente traz coisas muito simples. E eu me reconheço muito nas coisas que você fala, assim. E aí eu penso, gente, outro dia você fez um post que nenhum homem se faz sozinho, né? E realmente, essa frase sempre me tocou tanto e eu sempre tive um padrão, né? Que eu acho que pessoas que têm alguma trava de expressão, que estão se trabalhando, né? Inclusive pensando nas pessoas que eu já atendi, tem geralmente um padrão de não conseguir assumir o seu lugar ou reconhecer o seu lugar no mundo, né? Não dar importância para a própria voz, achar que as ideias das outras pessoas é muito mais interessante do que a sua própria, sabe? E aí eu acho que eu vivi isso, né? Tô compartilhando aqui porque eu acho que eu vivi esse processo e meio que tudo que eu fazia era em grupo. E aí as pessoas falavam, não, porque você tem que, né, ter a sua autenticidade, lá. E aí eu não conseguia me sentir autora de nada que eu fazia, porque eu acreditava que tudo era no fluxo do grupo, sabe? E então esse processo da escrita também foi uma costura, né? De perceber que mesmo a gente sendo a soma de milhares de conexões
que nos atravessam quando a gente se expressa, tá vindo do nosso canal naquele momento. E naquele momento a gente está conseguindo ser a gente mesmo, né? Seja lá no que você esteja se expressando, seja no canto, no violão, qualquer forma de expressão, né? E, enfim, tem como amarrar um pouquinho essa relação das travas de expressão com a criatividade para quem quiser começar a ter esse hábito da escrita e se sente um pouco travado na criatividade, de temas, da onde você tira inspiração. Acho que isso é bem bacana. Bom, são várias perguntas, né? Deixa eu ver se eu consigo responder tudo de uma vez só. Eu acredito que a gente é muito influenciado, e a gente tem que ter consciência disso. A gente é muito influenciado por uma educação castradora, doutrinadora. É importante a gente sempre falar sobre isso, porque a gente foi educado num sistema que tira a nossa liberdade, que mata a nossa criatividade e faz a gente achar que a gente não é suficiente. Então a gente pega um monte de criança, de repente pega 20 crianças que são crianças livres, criativas, geniais, que vão o tempo inteiro inventando brincadeira e desenhando, pintando, correndo, dançando, cantando, que são seres livres, né, que estão se expressando o tempo inteiro, e a gente coloca todos eles numa escola, numa sala de aula fechada, sem natureza ali naquela sala, bota todas elas enfileiradas para escutar um adulto falando o que elas têm que aprender. Percebe como é violento esse modelo, né? Imagina assim, essa criança que está correndo, que se ela não tivesse ali na sala de aula, ela estaria correndo em algum parquinho, ela estaria brincando, estaria desenhando. Ela não pode desenhar, ela não pode correr, ela não pode pular, ela não pode cantar, ela não pode dançar, ela não pode brincar, ela tem que ficar lá sentada escutando o professor falar sobre geometria, sobre geografia, sobre história. Então, quando ela começa a se expressar, ela é tolhida. Você não pode, fica quieto, vai levar zero, vai para a diretoria, tem que decorar muitas vezes coisas que elas não gostam. Então, a gente passa vários anos da vida assim, percebe? Desde, sei lá, dos nossos 6, 7 anos, até pelo menos os nossos 20 e poucos anos para quem vai fazer uma faculdade, né? Então, olha quanto tempo a gente passa não tendo a permissão de expressar quem a gente é e só receber informação, receber informação. Então, isso acaba matando muito a criatividade de muita gente, né? E aí, então, chega um momento da vida em que a gente foi tão doutrinado, assim, a escutar o que os outros dizem que a gente tem que fazer, que a gente se esquece daquilo que a gente tem vontade de fazer. A gente se perde nesse processo mental de decorar coisas, sabe? De agradar os outros. A gente perde essa conexão com o que está acontecendo aqui. Só que essa vontade de se expressar, ela sempre acontece. Ela nunca deixa de existir, né? Ela está sempre ali. Então, no meu caso, voltando então para a questão da gagueira, eu percebi que como eu não podia me expressar tanto, eu ia me contendo, eu tive um grande benefício, um grande presente que a vida me deu, assim, porque eu aprendi a ter um profundo respeito pela palavra. Porque o fato de eu não conseguir me expressar livremente fazia com que eu precisasse escolher bem as palavras que eu ia utilizar. E não sei se tem alguém aqui no grupo que tem essa condição de gaguejar, mas quando eu ia gaguejar, eu sabia em qual frase eu não ia conseguir falar, qual frase eu ia travar, onde eu ia enroscar. E aí eu aprendi a substituir as palavras para falar palavras que não iam me fazer gaguejar, que não tinha aquela sílaba que ia travar. Então eu escolhia outras palavras. Então eu fui desenvolvendo uma agilidade mental muito única e particular, porque escolher melhor as palavras fazia eu conseguir expressar o que eu queria, era a vitória, ou seja, eu conseguia expressar aquilo e passar aquela mensagem, ou era a minha humilhação, porque eu ia ser sacaneado, as pessoas elas querem ajudar quem está gaguejando e atrapalham, elas não sabem, elas dão risada, elas não sabem lidar com aquilo, né? E para uma criança isso é muito desafiador. Então eu percebi que, pô, aquilo me deu uma agilidade mental e eu consigo escolher melhores palavras. Eu sei que isso me ajuda hoje, por exemplo, a fazer uma palestra de improviso, a poder falar o que eu tô aqui sentindo sem precisar ter pensado demais, porque eu tenho essa facilidade, né? E outra coisa é que eu escuto mais do que eu falo. Apesar de viver da palavra, eu tô sempre escutando muito mais do que estou falando. E eu não sou um cara prolixo. Então, eu sou objetivo no que eu falo.
Eu vou transmitir mensagem, porque quando você gagueja, você não pode ser prolixo, porque se você for prolixo, vai ser muito maior a chance de você gaguejar. Então, eu precisava transmitir a mensagem. Então, eu fico quieto e só vou falar o necessário. Quanto menos palavras eu utilizar, melhor. E aí, eu consigo transmitir o recado. Então, eu trago isso para minha escrita também, sabe? Eu quero usar o mínimo de palavras possível. Eu não quero que as pessoas tenham que ficar lendo muito do que eu escrevi para entender o que eu quero dizer. Eu quero que elas entendam só de bater o olho e já entendi o que essa pessoa quer dizer. Esse é o processo, né? Eu quero escrever mais livros ainda e eu não quero escrever livros enormes, eu quero escrever livros pequenininhos, livros fáceis de ler, que a pessoa consiga ler e compreender, né? Então, isso é sobre essa questão da gagueira. E que tem tudo a ver com a criatividade e com a expressão. Por quê? Porque quando a gente está com a nossa expressão bloqueada, né? Para quem entende um pouco, né, dos chakras, por exemplo, a gente está com esse chakra aqui, a energia desse chakra laríngeo está travada, então a energia não está fluindo livremente. Então a gente fica travado e a gente tem que fazer um trabalho para desbloquear essa criação, né? Então eu acredito muito na intersecção de diferentes artes. A dança me ajuda na minha escrita, a música me ajuda na minha fala, né? Desenhar me ajuda a ter novas ideias. Então a gente tem que usar isso, usar as artes, né? E só que a maioria das pessoas não foi estudar artes plásticas ou alguma faculdade relacionada às artes. A maioria das pessoas foi fazer administração, engenharia, direito, medicina, todas essas que dizem que a gente tem que seguir, né? Então a gente matou a nossa criatividade e esqueceu que nós somos artistas por natureza, porque nós fomos artistas por muitos anos quando a gente era criança. Talvez não muitos anos, poucos anos, mas a gente foi artista já. A gente já veio com esse dom natural de se expressar, né? De colocar para fora quem a gente é, de compartilhar o mundo que a gente enxerga. Então, eu acho que é simplesmente a gente passar a dar vazão a isso, dar espaço para isso, dar espaço para tudo aquilo que a gente tem vontade de fazer, né? Porque aí sim a gente vai se libertando das crenças de que a gente não pode. Então, pô, todo mundo gosta de desenhar. Talvez você tenha tido algum trauma porque alguém falou que você desenhava mal, e aí você parou de desenhar. Mas todo mundo gosta de desenhar. Todo mundo gosta de falar, todo mundo gosta de dançar. Todo mundo gosta dessas coisas. Então é meio que a gente começar a dar permissão, sabe? Na prática, assim, é fazer, simplesmente fazer. Claro que tem processos de terapias e curas que podem ajudar, né? Eu, por exemplo, já fiz quase todas que eu tive a chance de conhecer, porque eu gosto disso e eu sinto que é importante para o meu processo, né? Mas não teve uma única coisa que fala isso aqui que fez, que resolveu. Foi simplesmente o meu desejo verdadeiro, genuíno, do fundo do meu coração, de botar para fora quem eu sou aqui, de compartilhar com as pessoas, de contar aquilo que eu aprendo, né? Então, de onde vem a minha inspiração? Vem da vida. Eu amo viver, assim, eu sou apaixonado pela vida, eu adoro, assim, eu acordo e falo, nossa, hoje tem mais um dia, que legal, o que eu vou aprender hoje? Cada dia é diferente, nunca teve um dia na minha vida em que as coisas aconteceram exatamente como eu achei que fosse acontecer. Todos os dias as coisas saem diferente e é muito mágico isso, né? Eu amo esse planeta que é muito maravilhoso, assim, eu tô olhando para cá porque tem umas árvores aqui lindas, assim, eu olho para as árvores e eu fico horas olhando as árvores, eu fico viajando, eu olho para o céu, eu adoro olhar para o céu, agora eu tô morando perto da praia, né? Então eu olho para o mar, mas eu adoro, assim, tudo, assim, eu gosto de tudo que é vivo, eu gosto de seres humanos, assim, eu olho os seres humanos e eu aprendo com cada ser humano que está na minha frente, assim, às vezes eu vejo um ser humano todo bagunçado, com raiva, nervoso, falando um monte de coisa que eu não concordo, mas eu fico lá e falo, caramba, velho, olha esse ser humano aí, cara, todo bagunçado aí, mas ainda assim tá ali tentando prosperar, tentando fazer o seu melhor, né, tentando viver. Então tudo isso me inspira, sabe? Eu olho para tudo isso, eu tenho insights, eu tenho entendimentos, eu reflito, eu não fico lutando com as pessoas e com as coisas, eu observo só. E aí, quando eu observo, vem palavras que me dão vontade de compartilhar. Às vezes vem uma frase pronta, assim, a partir daquilo que eu vi, ou então eu escuto uma palavra e de repente me conecta com outra. Eu tô só aqui observando. Então, isso para mim é se inspirar, sabe? Me inspiro pelo pôr do sol, pelo nascer do sol, pela dor, me inspiro pela raiva, pela música bonita que eu escuto, pela comida gostosa que eu comi, pela pessoa legal que eu conheci, tudo, né? Porque eu tô aprendendo o tempo inteiro aqui. A Terra é uma grande escola, né? É muito maravilhoso estar aqui, é um baita privilégio. E eu, sei lá, eu consegui chegar num estado assim de agradecer todos os dias por tudo que eu vivo, assim, porque tudo é legal, sabe? Mesmo as coisas que são difíceis, eu sei que vou aprender aquilo, eu sei que vai me fazer bem, vai me fazer crescer, vai me fazer evoluir, então fica muito fácil de ter inspiração, sabe?
E aí agora o meu desafio é assim, pô, eu não vou compartilhar tudo que eu vejo também, eu vou me reservar um pouco mais para guardar um pouco dessa energia para mim aqui, porque eu vi que eu tava compartilhando muita coisa e muita gente nem consegue acompanhar tudo que eu faço, assim, de tanta, tanta loucura que é a minha vida nesse sentido. Eu falei, não, tá beleza, deixa eu ficar mais aqui na minha. De vez em quando eu me abro mais e eu compartilho um monte de coisa, escrevo um monte de texto, faço um monte de postagem e tempos em tempos eu dou uma recolhida e falo, agora eu vou ficar aqui só observando e curtindo eu mesmo os insights que eu tô tendo, sabe? Então é meio que... Falei um monte agora. Nossa, muito legal, super inspirador. Contemplou totalmente todas as minhas perguntas de uma só vez. Então, a gagueira foi realmente um mestre na sua vida, né? Porque trouxe realmente muitos aprendizados, te preparou aí para o que você está realizando agora. Muito bonito isso, essa forma como você explicou o que você viveu. E vou abrir aqui as perguntinhas que o pessoal mandou. A Fabiola disse que sempre acha que é preciso prática, mas aí ela acha que nunca vai estar pronto o suficiente. E acompanhar a própria evolução também é massa, mas o medo sempre vem. E ele é muito sem sentido. Às vezes a gente tem tanta ideia na cabeça que dá trabalho organizar o pensamento no papel. Realmente, né? É o que você falou, do primeiro passo é a clareza, né? Porque sem a clareza não dá muito É. pra começar, né? Mas é o lance, assim, de não precisar pensar muito no que você vai escrever. Se você ficar pensando sobre o que você vai escrever, você não escreve. Sabe quando você vai lavar louça? E você chega na louça e tem um monte de louça ali, e tem, você fez um jantar com um monte de convidado, um monte de gente foi entrar na sua casa, e tem aquele monte de louça ali, panela, prato, copo, tigela, e você olha para aquilo e fala, nossa, quanta louça. Aí você vai ficar pensando assim, por onde será que eu começo? Será que eu começo pela panela? Será que eu começo pelo talher? Começo pelo garfo? Começo pela faca? Será que eu vou começar pela... Mas peraí, eu vou... como é que eu vou organizar essa pia aqui? Será que eu separo e organizo antes? Se você ficar pensando, você não vai lavar, você vai ficar só olhando para aqui, não vai fazer nada e você vai dormir cansado sem ter começado a lavar. O que você faz? Você abre a torneira, pega a esponja, passa um pouco de sabão ali, lava o primeiro prato que você encontrou. Aí de repente você vai pegar o segundo prato, aí depois você vai encontrar uma forma de organizar e quando você viu, você já lavou toda aquela louça e tá limpo. E aí quando vem um copo só depois, é muito mais fácil de lavar porque você já tá com a pia limpa, então um copo só você já sabe que é só pegar e lavar. É a mesma coisa com a escrita, entendeu? Se você ficar pensando demais no que você vai escrever, você não vai escrever. Então vai e escreve. Sobre o que? Sobre qualquer coisa. Escreve sobre o que vier, assim. Primeiro pensamento, primeira frase que te aparecer. E aí deixa uma frase vir puxar outra. Quando eu vou falar aqui para vocês, eu não fico pensando quais são as palavras que eu vou utilizar, como é que eu vou compor as frases, quais são as frases, qual é o parágrafo que eu vou fazer. Eu abro a boca, falo a primeira palavra vem a segunda, a terceira, e quando eu já estou falando um monte aqui, igual eu tô falando sem parar aqui com vocês. Por quê? Porque esse é o fluxo de expressão, né? A gente não tem que ficar pensando no que a gente vai fazer, a gente tem que fazer, é simplesmente dar espaço, dar vazão. Né? Isso vale para todas as coisas assim que a gente tem vontade de ficar pensando, você não faz nada. Né? Esse é o grande desafio do ser humano, é aprender a usar a mente de uma forma positiva e não se perder nos próprios pensamentos, na complexidade de tudo que você está pensando, né? Porque a mente é muito fantástica, mas ela, se ela não for bem utilizada, ela não vai ser uma boa aliada, né? E o desafio é a gente usar a mente a nosso favor. Então, às vezes, só vai lá e faz. Sim, muito bom. A Renata perguntou, Renate, se a escrita intuitiva é um processo solitário. Eu sinto um alívio quando escrevo, inclusive me ajuda muito para conversas difíceis, porque sinto que me dá mais força para falar o que preciso, mas não sinto confortável em compartilhar tudo o que escrevo. Às vezes chego sozinha nas conclusões e deixo de compartilhar. Legal, muito boa essa pergunta, porque existe uma armadilha aí, e uma armadilha de que, quando a gente pensa em escrita, a gente pensa numa expressão que envolve outra pessoa, né? Então, eu vou escrever para contar alguma coisa para alguém, para comunicar algo.
para me relacionar com alguém. Então, se eu escrevi, eu preciso compartilhar. E eu acredito na escrita como uma forma de me relacionar comigo mesmo. Então, eu escrevo para mim. Escrevo para mim, para eu me compreender melhor, para eu entender melhor o que está acontecendo comigo, para eu conseguir ler o que está dentro de mim. Porque quando eu escrevo, eu tiro de dentro de mim e eu consigo ver aquilo que está dentro de mim, né? E aí fica mais claro. Nossa. Sabe quando você faz uma lista de atividades, tudo que você tem que fazer, o seu checklist diário? Você está com um monte de coisa para resolver, nossa, quanta coisa, não sei o que eu faço, tal. Faz uma lista de tudo que você tem que fazer. E quando você fala, nossa, nem é tanta coisa assim. É um alívio, né? Fala, isso aqui eu consigo fazer e tal, aí fica fácil. É a mesma coisa. Dá um alívio quando a gente escreve. Então eu acredito muito em escrever para mim mesmo. Eu compartilho muitas coisas nas redes sociais, assim, mas não é nem 10% daquilo que eu escrevo. Eu escrevo muito mais para mim. Eu escrevo para mim. E aí tem coisas que eu escrevo para mim que eu gosto tanto e que eu acho que não pode ficar só comigo. E aí eu compartilho. Entende? Então é primeiro para mim. E algumas coisas eu compartilho, outras coisas não. Então, o dia que eu morrer, vocês peçam para procurarem o meu computador aqui, acessarem os meus arquivos da nuvem aqui, porque vai ter muita coisa legal, né? Porque eu nunca compartilhei com ninguém, entende? Então eu não estou muito preocupado em escrever para compartilhar. Não estou preocupado em escrever para os outros. Eu escrevo para mim. E algumas coisas eu compartilho. Então isso simplifica muito esse processo, porque tira. Se você pensa em escrever para o outro, você já não está mais sendo verdadeiro com você. Você vai pensar, pô, mas se eu escrever isso aqui, a Gabi lê o que eu escrever, pode ser que ela pense tal coisa e tal. Agora, se é só para mim, eu tô livre, entende? Se eu tô escrevendo só para mim, eu sou livre para escrever o que eu quiser, porque não importa, assim, é eu comigo mesmo, entendeu? Eu posso escrever coisas que eu tenho vergonha, que eu nunca falaria para ninguém. Como eu escrevo coisas que eu espero que ninguém nunca leia. Se eu já tiver morrido depois, tudo bem, né? Aqui não tem mais problema. Mas eu espero que ninguém nunca leia algumas coisas que eu escrevi enquanto eu estou vivo. Sabe? Mas eu fico em paz comigo, porque eu tô me resolvendo comigo mesmo aqui, entende? E aí eu vou entendendo melhor as minhas próprias loucuras. E quando eu entendo as minhas próprias loucuras, eu consigo ter mais clareza. Uhum. A Fabiana perguntou, Gustavo, geralmente esse é o caminho mais simples, entre aspas, compartilhar o que te transborda? Eu não sei se é o mais simples, para mim é o que é mais natural, né? Por que você vai compartilhar algo que não deve ser compartilhado, sabe? Você vai compartilhar aquilo que te sobra, aquilo que transborda, né? Então eu sinto que é o natural, assim, porque às vezes eu me forço a escrever e não é legal. Então, por exemplo, teve uma época que eu estava trabalhando com um pessoal que estava me ajudando com marketing digital, né? E é uma grande armadilha isso, assim, lance do marketing digital, porque as pessoas elas querem seguir uma fórmula, assim, uma metodologia, e ela tira a naturalidade, né? Então eu sou um cara que eu tenho muita facilidade para escrever. Eu escrevo de uma forma muito natural, assim. Aí de repente me falavam que eu tinha que escrever toda terça-feira de manhã, porque terça-feira de manhã era o dia que, não sei o que lá, pela métrica XYZ, era o dia que ia ter mais audiência e tal. E aí eu escrevi e falei, pô, eu não tô com vontade de escrever. Eu não tenho nada para falar, sabe? Por que eu vou escrever se eu não tenho nada para falar? Não tenho nada para dizer, não tô com vontade de dizer nada. Por que eu vou ter que compartilhar? Só porque me disseram que eu tenho que. Aí eu volto de novo a seguir aquilo que essas pessoas estão dizendo que eu tenho que fazer, ao invés de seguir aquilo que me é natural. Então, eu escrevo para mim, assim, eu escrevo a hora que eu sinto vontade, e aí tem momentos em que é tão legal que eu compartilho. E aí, para mim, eu tô transbordando, né? Tô me respeitando, sabe? É muito importante eu me respeitar. Porque se eu sou obrigado a escrever algo que eu não tô com vontade, fica muito ruim. Mas, Então, por exemplo, no contexto de você ser colunista de uma revista, né? E supostamente você tem um prazo, né, para escrever. Como que funciona esse seu processo de autorrespeito quando existe essa forma externa em que você precisa se encaixar? então, porque aí eu entendi uma forma de escrever que é eu fico um mês inteiro refletindo sobre alguma virtude e aí no final do mês eu escrevo sobre essa virtude. Então é meio que natural para mim, sabe? Eu escrevo sobre aquilo que está mais vivo. Então eu sei que eu tenho essa responsabilidade de escrever e eu escrevo dentro do prazo que eu tenho.
eu escolho o melhor dia para poder fazer isso. Então não é que eu tenho que escrever. Se fosse, talvez eu não fosse colunista de uma revista semanal. Não sei, eu não me vejo. Ou diariamente, muito menos. Mas como é mensal, eu tenho essa liberdade de escolher o dia que eu vou escrever, o dia que eu estou mais inspirado. E já aconteceu várias vezes de eu perder o prazo, porque eu não estava conseguindo me conectar. E aí, de conversar até com a editora da revista, a Débora ou a Ana, né, no caso, e, e falar, pô, não, não sinto de escrever hoje, eu posso atrasar 2 dias a minha entrega e tal. E aí, tá tudo bem, pode. Porque aí com verdade, sabe? Então, pô, vai prejudicar? Não vai? Então, pô, se for até amanhã dá, então beleza, eu consigo me organizar, né? Eu nunca me violento, sabe? Essa é uma prática minha de autocuidado, assim, eu não me violento. Não me violentar significa eu não faço nada que eu não sinto que eu deva fazer. Eu não faço nada porque os outros dizem que eu devo fazer. Eu respeito o meu movimento interno, o movimento da minha expressão. Então aí eu consigo ficar em paz, porque eu mesmo estou me cuidando. Então se eu consigo cuidar de mim, ninguém vai me violentar, entendeu? Se eu não sei cuidar de mim, pode ser que eu seja violentado por alguma pessoa. Mas se eu sei cuidar de mim, ninguém vai me violentar, porque eu não deixo chegar nesse lugar. Então é a forma como eu encontro, né? Nossa, maravilhoso isso que você falou, porque esse tema tá muito em alta, né? Essa questão da procrastinação, né? Enfim, agora na pandemia muita gente não teve vontade de fazer muitas coisas, né? E aí aquela discussão, não procrastine, tente se motivar, né? Tome banho, tire o pijama, mantenha a sua rotina saudável para você não ficar deprimido e tal. E eu acho que quando a gente vai indo mais fundo nesse processo tão bonito que você vivencia, né? De estar querendo ser cada vez mais quem você é, cada dia mais próximo do coração, a gente vai tendo que deixar muitas camadas para trás, né? E aprender de fato a se ouvir, saber se há uma voz de sabotagem que está falando, não, não escreve hoje, mas na verdade é o medo falando, sabe? Que não é para você escrever. E quando realmente é verdadeiro de, putz, não é inspiração mesmo que eu tenho hoje, e tudo bem eu deixar para depois. Eu acho que até chegar nesse lugar interno leva um tempo, né? Assim, de autoobservação. O que você me diz sobre isso? Eu acho que é natural, assim, que a gente vá aprendendo a se relacionar com a gente mesmo. Quando a gente vira esse foco do externo para o interno, né? Então, a nossa atenção sempre muito para fora, né? Para buscar a atenção das pessoas e se adequar e decorar as coisas e fazer o que os outros dizem. Então, quando a gente vira esse olhar interno, né? E acho que esse é o grande movimento do autoconhecimento, né? O que está acontecendo comigo aqui, sabe? Como é que eu tô me sentindo aqui? Eu tô à vontade aqui? Eu não tô? Eu tô gostando de estar aqui? Eu não tô? Eu queria estar aqui? Eu não queria? Porque quando a gente consegue fazer as nossas próprias escolhas, de, pô, eu quero ir nesse lugar? Eu não quero ir nesse lugar? Eu preciso ir? Realmente preciso? Ou será que eu posso ficar aqui em casa? Sabe? Eu tô com uma pessoa, eu gosto dessa pessoa, eu gosto da companhia dela, eu gosto da conversa com ela, ou não me sinto à vontade com ela? Com quem eu me sinto à vontade? Vou fazendo novas escolhas, sabe? Eu vou escutar uma música, essa música me faz sentir bem ou não? Ela me atrapalha? E aí eu vou o tempo inteiro percebendo como eu tô me sentindo. Eu virei o olhar do externo pro interno, o tempo inteiro, como é que eu tô me sentindo? O que tá acontecendo comigo aqui? O que eu preciso falar? Eu preciso falar alguma coisa com alguém? Eu preciso, ou não, eu tenho que ficar quieto? Até que eu posso ficar em silêncio, tudo bem ficar em silêncio? Ou preciso falar alguma coisa? É, é algo tão natural e tão simples, na verdade, sabe? Um mecanismo de autoproteção, assim, de autopreservação, de eu estar o tempo inteiro prestando atenção em mim, com a minha atenção em mim, no meu corpo, aqui, nos meus sentimentos, me observando. Para mim isso é autoconhecimento puro. Uhum. Simplesmente, pô, esteja aqui, em vez de ficar pensando um monte de coisa, o que será que vai acontecer, o futuro, o passado, como foi, o que ele vai achar e tal.
respirar, sabe? E perceber o que está acontecendo aqui. Só. Simples assim. Uhum. E aí eu vou agindo em coerência com aquilo que eu estou sentindo. Tipo, eu poderia chegar agora e falar, pessoal, eu tô cansado aqui, eu tô precisando descansar um pouco. Então tudo bem se eu me recolher agora. Uhum. Ou o contrário, assim, falar, pessoal, tô gostando muito aqui, vamos continuar mais, vamos conversar mais porque tá muito legal. Qual é esse movimento que faz eu querer me recolher ou eu querer continuar e estender? É o que eu tô sentindo, sabe? Então é o movimento de querer sair, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, vamos passear, vamos viajar para algum lugar. Ou tipo, não, hoje eu tô querendo ficar em casa. Eu tô querendo. Né? O que você quer comer? Você quer comer alguma coisa doce ou uma coisa salgada? Você quer comer algo, você quer comer algo que é quente ou algo que é frio? Você quer uma salada ou você quer uma sopa? Sabe? De começar a se perceber assim, e aí eu vou dando pra mim aquilo que eu preciso. Pô, vou desligar aqui e vou assistir um filme. O que que eu vou assistir? Eu vou assistir aquele filme que tá todo mundo falando que eu tenho que assistir, ou aquele desenho animado que na real é o que eu tô a fim de ver. Sabe? É aquele documentário super cabeça que todo mundo tem que assistir, ou é aquele filme romântico que eu tô a fim de, sentir, de assistir pra sentir um calorzinho no meu coração. Entende? E aí eu consegui agir em alinhamento com isso, assim. É fazer aquilo que eu sinto que eu preciso. Muito bom. A última pergunta que tem aqui é da Renate, perguntando se vocês têm cadernos diferentes para cada assunto. Hum, legal. Eu tenho fases em que eu tenho vários cadernos e em cada caderno eu uso para alguma coisa diferente. Eu compro aqueles caderninhos pequenos assim, Moleskine, sabe? Não muito pequenininho, porque aí eu acho ruim de escrever, um pouco maior, assim, acho que é folha tipo A5, né? É o que eu uso, assim. Aí tem momentos que eu tenho vários cadernos, e aí tem momentos em que fica muito complicado ter um monte de caderno e eu coloco tudo em um só. Então eu vou variando, sabe? Entre meio que meia forma de diversificar e não cair sempre na mesma rotina. Bom, a Michelle falou que é o máximo ouvir isso, que você transmite muita paz, analogias fantásticas. Bom, estou me sentindo super contemplada aqui com esse papo, estou bastante pensativa para variar. Converso com você, eu fico alguns dias com aquilo reverberando dentro de mim. E é legal porque você traz à tona processos que eu acho que todo mundo vai acabar passando mais cedo ou mais tarde, né? Quem está querendo se desdomesticar, se respeitar mais profundamente, né? Então é muito inspirador para mim. E a Fabiana falou que traz muita tranquilidade para o processo, essa fala da gente. Sim. Então, estou muito feliz com a presença de todos vocês. Agradeço pela oportunidade de ter estado aqui hoje, de ter aprendido bastante também, que eu também vou levar essas reflexões para a minha vida, porque eu sinto que tem muita coisa para abrir na escrita na minha vida e eu quero muito fazer uma turma sua ainda, tenho bastante vontade. E muito obrigada sempre, Gu. Muito bacana mesmo ver seu caminhar e realmente sentir, né, essa paz, que eu acho que é o mais importante, né? Não é uma coisa da escrita para fora, é realmente o que você transmite, né? Muito obrigada. Te agradeço, Gabi. Obrigado pela oportunidade também. Eu tô em paz aqui, né? Eu tô na minha aqui. Então, quando você escuta uma pessoa com raiva falando, você sente raiva, né? Quando você escuta uma pessoa em paz falando, você fica mais em paz, assim, é meio que a vibração, né? Então é isso, assim, pô, eu sou muito agradecido por tudo que eu tenho vivido, muito grato pela vida maravilhosa que eu tenho, assim, pela oportunidade que eu tenho de viver, de aprender, de servir, de ajudar. E isso faz com que eu fique bem aqui comigo mesmo, sabe? Pô, aprendi a me cuidar, sabe? Aprendi a cuidar de mim, aprendi a me respeitar, a fazer as pazes nas minhas relações, não tô brigado com ninguém, não tô devendo nada pra ninguém, tô em falta com ninguém, sinto tô aqui só. Então eu faço o que eu posso, assim, sei das minhas limitações,
sei que eu posso melhorar ainda, sei que eu tenho muitas coisas que eu tenho que aprender, posso me desenvolver, mas eu tenho tempo para isso, né? Acredito que a gente vai viver bastante aqui ainda, então não tem pressa, assim. Então aí cada dia eu posso aproveitar aqui o melhor que eu posso, daqui a pouquinho eu vou dormir, e aí eu vou agradecer pelo dia de hoje, agradecer por essa conversa, por ter estado com vocês aqui, por ter conhecido gente legal mais uma vez. E é isso. Então, agradeço só. Quero deixar um convite aqui para quem sentir de se aprofundar um pouco mais nessa maravilhosa arte da escrita. A próxima turma vai abrir no dia 31 de outubro. São 4 sábados pela manhã. Valores super acessíveis também. Então, um grande convite para quem quiser participar no de oportunidade. E em outubro, no dia 15 de outubro também, eu vou lançar uma experiência nova que vai ser uma semana de aprendizagem sobre o poder da palavra falada, que eu vou compartilhar. Então, nas próximas semanas eu vou compartilhar, vai ser uma outra oportunidade da gente estar junto, assim, e seguir aprendendo, né? Então, basicamente, agradeço e a gente segue caminhando junto aí. A gente vai estar um tempão aqui na Terra junto ainda, né? Então, vamos se apoiando. Esse curso da palavra falada é com uma pessoa que também entende de voz, que você anunciou Não, recentemente. esse já foi feito. Foi um encontro que eu fiz só para pessoas com gagueira. Eu e a Renata, minha amiga fonoaudióloga. Essa é uma experiência que eu estou desenhando junto com o pessoal e eu vou deixar para falar um pouco mais quando estiver lançando, mas só para deixar no radar aí se alguém tiver algum interesse, em algum momento eu vou começar a falar sobre isso. E mais um radar que eu queria lembrar, você está fazendo um podcast agora, né, Gu? Uhum, uhum. Como chama? Podcast Um Novo Olhar, tá no Spotify, tá no YouTube, então a gente grava pelo Zoom, então dá para assistir o vídeo no YouTube ou escutar pelo Spotify ou nas demais plataformas. E a cada episódio a gente convida diferentes pessoas para falar sobre diferentes temas. E é como se estivesse na sala com os amigos conversando. E é uma delícia. Muito legal. Você começou faz pouco tempo, né? A gente já Foi no... gravou 11 episódios. E aí agora eu tô num momento de recálculo da rota, assim, de entender como eu quero seguir com esse projeto, né? Então foram 11 episódios, desde tecnologia, mundo corporativo, política, medicina, extraterrestres, espiritualidade, ancestralidade, então todos esses temas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar sobre tudo, né? Então, aí eu vou meio que juntando, eu fiz esse projeto junto com minha amiga Lígia Zottini, que é fundadora do Voices, que é uma plataforma de comunicação super incrível, e aí a Lígia saiu de licença maternidade, e aí eu fiquei um pouco, pô, e agora como é que eu faço sem a Lígia? Tá? Fiz um episódio sozinho, outro eu convidei um amigo para fazer junto comigo, e aí eu tô entendendo como é que vai ser aqui os próximos passos, então eu dei uma pausa aqui nas gravações, mas acho que nas próximas semanas eu já devo voltar a gravar de novo, mas já tem 11 episódios lá e todos estão muito bons, assim, vale a pena escutar, assim, são conversas profundas, são episódios é um episódio de 2 horas, assim, sabe? 2 horas de conversa de alto nível, assim, de muita profundidade, e que vale a pena, assim, às vezes é melhor que assistir um filme ruim no Netflix, sabe? Com Você certeza. vai lá e escuta lá, assistindo no YouTube e tenho certeza que vai gerar reflexões e expansão e aprendizado. É uma coisa que eu tenho poucos podcasts que eu gosto de ouvir, né? Por isso até que eu te perguntei, porque eu já estava querendo procurar o seu. Tem um cara que chama Jay Shetty, que é americano. Na verdade, ele é inglês. E ele foi monge 3 anos e agora é uma pessoa que compartilha sabedoria, né? E ele diz que a missão dele é fazer com que a sabedoria se torne viral, né? E ele sempre fala que e eu realmente experienciei isso agora na pandemia, né? Eu sempre fui bem desconectada de TV, dessas coisas, mas agora na pandemia fui ver séries e tudo mais. E é muito difícil encontrar, né, conteúdos que realmente agreguem ali no mainstream, no Netflix, né? E com certeza tem bastante espaço para papos interessantes e profundos, vai ser muito legal ouvir. Então, também vamos trocando ideia. Quero saber mais desses projetos e tenho certeza que você vai continuar produzindo um monte de coisa inspiradora aí no mundo.
É Legal. isso. Obrigado, gente. Obrigado pela escuta aí. Obrigado por me escutarem, pelo tempo de vocês. E a gente segue caminhando junto. Sim, muito obrigada, galera. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.